Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa de número 155 do 9º ano. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos relembrar os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo e sua atuação na significação do texto. Esses pronomes que nós vamos rever vai ser aí uma revisão para as próximas aulas em que nós iremos fazer exercícios de colocação pronominal. São exercícios bastante importantes, principalmente para que você saiba a maneira correta, de acordo com a norma culta, de utilizar os pronomes, ok? Os exercícios de hoje são bastante fáceis, mas é para você relembrar o que são os pronomes, para que serve, quais deles são do caso reto, quais deles são do caso oblíquo, ok? Então, eu vou passando devagarzinho, nós iremos refletindo a respeito desses usos e eu quero que você relembre, porque isso tudo você já estudou. Eu coloquei aqui para começo de conversa, quem é você? Essa é uma pergunta bem capciosa, né? Quem é você? É difícil de responder essa pergunta. Talvez você diga, eu sou eu. Quando você fala de você próprio, você diz eu. Então, quando eu falo de mim própria, eu digo eu. Eu está ali representando uma pessoa. Que pessoa? A mim mesmo. A pessoa de quem eu estou falando. Ok? Nós vamos reler aqui um trechinho de um texto que vocês já viram lá com o professor Anderson também. Vamos ver. O senhor viveu isso na sua época? Eu, particularmente, não. Desde muito cedo, eu sabia que queria fazer psicologia. No entanto, cogitei cursar filosofia. Mas a única opção que via nessa área era dar aula, e eu não queria ficar limitado apenas a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidades de atuação em diversos ambientes, como clínicas e escolas. Aqui, eu gostaria que você observasse que eu destaquei algumas palavras para que você consiga verificar a quem essas palavras se referem. Então, vamos verificar. Lá na música que nós estávamos trabalhando nas aulas passadas, também tínhamos algumas indicações de pessoas. Vamos ver ali? O seu pai e sua mãe são trabalhadores. São super-heróis, verdadeiros professores. Alimento minha família com orgulho e amor. E a super professora é que me ensinou. Todas essas palavras que foram destacadas, tanto lá no primeiro texto como neste texto, são chamadas de pronomes. Pronomes, então, são palavras que substituem um nome. Eu tenho um nome e ele pode ser substituído por um pronome. Nós temos vários exemplos, vários casos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, temos os pronomes possessivos, temos os pronomes demonstrativos. Então, são vários casos que serão estudados nas próximas aulas. Hoje, nós iremos estudar dois casos, os mais simples. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Ok? Vamos observar, então. Colocação pronominal. Pronomes são palavras que acompanham substantivos, podendo substituí-los, direta ou indiretamente. Retomá-los ou referir-se a eles. Então, o pronome ele pode se referir a alguém dentro do texto, pode retomar essa pessoa de quem se fala dentro do texto, ou ele pode substituir, ok? São pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Nós iremos estudar todos esses ao longo das próximas aulas, ok? São palavras, os pronomes pessoais do caso reto, são palavras que indicam o tipo de relação existente entre o emissor e a pessoa do discurso. Eu estou falando difícil, mas é muito simples, pessoal. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que você aprendeu desde pequenininho, lá na primeira série. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Dessa forma, o ato comunicativo envolve basicamente três pessoas do discurso. A primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Você já vai entender melhor como que isso funciona. Eles compõem a classe dos pronomes pessoais, ou seja, indicam os seres que representam as pessoas do discurso. Quando digo pessoas do discurso, eu não estou falando de uma pessoa em si.
Estou falando das pessoas do texto, ok? Então, eu quero que você observe aqui. As pessoas do discurso são quem fala, de quem se fala, para quem se fala, ok? Mas vamos observar. No singular, nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu, quem fala. Segunda pessoa, tu, com quem fala. Terceira pessoa, ele ou ela de quem se fala. Vamos imaginar o seguinte. Se eu estivesse aqui com outra professora ao meu lado e eu vou e falo para ela o seguinte: professora fulana, será que os alunos estão entendendo? Quem que falou? Eu. Com quem eu falei? Tu, que é o você que está do meu lado. E de quem eu falei? Ele, que é você, o aluno. Quem fala, com quem fala, de quem fala. Então, nós temos aí as três pessoas do discurso, ok? Isso você tem estudado já há algum tempo e feito vários exercícios sobre essas pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O que você precisa analisar? A primeira pessoa é eu, também pode ser nós. A segunda pessoa é sempre você, ou tu. E a terceira pessoa é um terceiro, é o ele. Imagine-se sempre você conversando com alguém a respeito de outra pessoa. Eu, tu, ele. Aí nós temos primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Ok, pessoal? Já no plural é a mesma coisa, só que mais que uma pessoa. Quando está você e o seu amigo, na primeira pessoa eu digo nós. Vamos imaginar que estivéssemos em duas professoras aqui. Eu, professora Jaqueline, e a professora fulana, que está do meu lado. Nós somos professoras. Então, continua sendo a primeira pessoa, só que ela está no plural. Continua falando de mim, mas no plural, por isso nós. Depois, segunda pessoa é vós. Pessoal, em língua portuguesa, tanto o tu quanto o vós, não é que eles estejam em desuso, eles são usados em contextos específicos. A gente usa o você ou vocês, ok? Mas esses, o você e o vocês, não fazem parte aqui dos pronomes pessoais do caso reto. Mas no dia a dia a gente acaba usando, tá? Já a segunda pessoa, que é o vós, que é o plural de tu, e a terceira pessoa, que é eles e elas. Falar bem a verdade para você, o que a gente mais usa são primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e terceira pessoa do plural. Alguns aspectos de textos, em alguns gêneros textuais, são utilizados o tu e o vós, ok? Em alguns estados brasileiros também se utiliza o vós, talvez não do jeito que a gramática normativa diz que tem que ser, mas também utiliza o tu, tá? Então, agora eu fiz aqui o resumo para vocês. Primeira pessoa, eu, quem fala. Segunda pessoa, tu, com quem fala. Terceira pessoa, ele ou ela, de quem se fala. Ok, pessoal? Vamos fazer um exercício, então. Vamos ler o trecho abaixo e você vai ter que destacar os pronomes. Você tem que achar o que é pronome ali. Pronome é aquele que funciona em favor do nome. Acompanha o nome, substitui o nome, se refere ao nome. Esse é o pronome. Vamos ver se você está prestando atenção? Eu, inclusive, já até coloquei esse trecho. O senhor viveu isso na sua época? Eu, particularmente, não. Desde muito cedo, eu sabia que queria fazer psicologia. No entanto, cogitei usar filosofia, mas a única opção que via nessa área era dar aula, e eu não queria ficar limitado apenas a isso. Quais são os pronomes que eu tenho destacado aqui? E qual é a pessoa do discurso a que ele se relaciona? Pense um pouquinho e eu já retorno.
Vamos analisar junto comigo? Nós temos ali, então, o pronome eu, que é da primeira pessoa do singular. Sempre que tiver eu, é a primeira pessoa. Observem aqui, inclusive, no exercício. O Senhor viveu isso na sua época? Eu, particularmente, não. Desde muito cedo, eu sabia que queria fazer psicologia. No entanto, cogitei cursar. Quem cogitei? O eu não aparece, mas ele está ali. Aonde que ele está marcado? Está marcado na desinência do verbo. Continua sendo primeira pessoa. Ok, pessoal? Vamos ler a tirinha. Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala e tudo mais. Isso é maravilhoso, Calvin. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. É por isso que ele vai fazer os colegas chorarem, né? O pronome em destaque é o pronome pessoal do caso reto, eu. E ele se refere à primeira pessoa do singular. Então, eu está sempre na primeira pessoa do singular. Porque é uma pessoa só, por isso singular, ok? Eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala e tudo mais. Esse pronome se refere a quem? Se refere a Calvin. Nesse caso, é o Calvin que está falando, ok? O exercício que proponho para vocês agora é imaginar que, ao invés de termos somente o Calvin na tirinha, nós tivéssemos o Calvin e o Haroldo. O Haroldo é o amigo do Calvin. Se fosse o Calvin e o Haroldo, que pronome nós teríamos e a qual pessoa do discurso ele se refere? Então, você vai reescrever e vai me dizer, depois de reescrito, o pronome que está escrito ali se refere a quem, que pronome, no caso reto, ele é, e a qual pessoa ele se refere. Pense, reflita, reescreva e já retornamos. E aí, conseguiram responder? Vamos analisar? Então, eu vou fazer parte da peça da escola. Se fosse o Calvin e o Haroldo, seria nós vamos fazer parte da peça da escola. Até aí tá fácil, né? Isso aqui você aprendeu lá na primeira série a fazer. Eu vou ter uma fala e tudo mais. Nós vamos ter uma fala e tudo mais. Então, o pronome pessoal do caso reto, que foi modificado, ele mudou do eu para nós, ok? Ele se refere à primeira pessoa do plural. Antes se referia à primeira pessoa do singular. Agora refere-se à primeira pessoa do plural. E a quem ele se refere? Nesse caso, nós fizemos aí a possibilidade de se referir a Calvin e Haroldo, que é o amiguinho do Calvin. Ok, pessoal? Esse exercício é muito simples, mas eu quero que você guarde esses nomes, porque nós vamos precisar para as aulas que vêm. Tudo bem? Vamos observar essa charge. Você está no mato sem cachorro. E aí ele diz, cachorro eu tenho. O problema é que ele não tem GPS. Olha ali a carinha do cachorro perdido, gente. Os meus cães, certamente, se eu fosse levar eles no mato, eles se perderiam. Tenho certeza disso. Nós temos aqui um quiz, então, para você pensar e refletir. No trecho, cachorro eu tenho. O problema é que ele não tem GPS. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Esse está muito fácil, hein, pessoal? Pense e eu já retorno.
Conseguiram responder, pessoal? Esse está muito fácil, é eu e ele. Os pronomes são eu e ele, ok? Agora nós vamos ver os pronomes pessoais do caso oblíquo. Isso daqui eu quero que você preste muitíssima atenção, porque o que eu tenho percebido é o seguinte: existem aí variações linguísticas, jeitos diferentes de se falar, e aí a gente precisa valorizar todos esses jeitos diferentes de falar. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, estão escrevendo, e quando eu escrevo, eu devo seguir pelo menos um pouco a norma culta, porque algumas coisas fogem demais daquilo que diz a norma culta. E quando você escreve, você precisa se preocupar um pouquinho com isso. Inclusive, quando você está em um local mais formal, você também precisa se preocupar com isso na hora da fala. Eu não estou dizendo que o jeito de falar informal seja errado. Só estou dizendo que em alguns espaços da sociedade, você precisa se adequar à norma. Quando você escreve na sua rede social, você precisa ter um pouco de cuidado com isso. Porque escrever de uma maneira que esteja fora da norma pode demonstrar aí uma falta de conhecimento, pode depor contra você. Ok, pessoal? Então, o trabalho da escola é ensinar a vocês a norma culta, e é isso que nós estamos fazendo agora. Os pronomes oblíquos eu aprendi quando eu estava, não sei, sexta série, e eu lembro muito bem, a gente decorava naquela época, era assim, ó, me, mi comigo, se, si consigo, te, ti contigo. Eu decorava isso. Se você perguntar para os seus pais, o pessoal que estudou um pouco mais anteriormente também lembra disso. O que eu quero que você verifique aqui? Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são átonos, e temos os tônicos. Então, eu tenho me, mim e comigo. O que eu percebo? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, alguém pode me ajudar? Gente, não. Você pode me ajudar, você pode me auxiliar, ok, pessoal? Existem regras ainda que dizem se o pronome tem que vir na frente, tem que vir atrás, mas, gente, não pode trocar o me pelo mim de maneira nenhuma, porque isso vai depor contra você, vai trazer ali uma noção de que você tem pouca escolaridade, de que você não lê, de que você tem aí dificuldade com algumas questões do estudo. E eu tenho certeza que você quer se mostrar para as pessoas como um jovem que estuda, um jovem que está buscando conhecimento. Então, o meu trabalho enquanto professora de língua portuguesa é ensinar para você. O correto é me ajude, ok? Singular. Te, ti, contigo. Eu vou te ajudar. Eu vou contigo, ok? Depois, nos, nós e conosco. Você pode nos ajudar, você pode vir conosco, ok? Vós, vos, vós e convosco. A gente quase não usa o vos, vós e convosco. Pode ser que a gente utilize. Você já deve ter visto lá na esfera religiosa, existem algumas orações que utilizam o convosco, mas no dia a dia a gente não usa muito isso, tá? Lhes, os, as, se, eles, elas, se e consigo. Nós vamos nas próximas aulas fazer ali, empregar todos esses pronomes da maneira que esteja lá na norma culta, que não fuja da norma culta, para que vocês consigam aí visualizar como que se deve fazer. Ok, pessoal? Vamos verificar mais um exercíciozinho. No trecho abaixo, indique o pronome do caso oblíquo e a pessoa do discurso. No entanto, cogitei cursar filosofia, mas a única opção que via nessa área era dar aula e eu não queria ficar limitado apenas a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidades. Então, pense um pouquinho a respeito disso, onde que está o pronome, e eu já retorno.
Conseguiram achar o pronome, pessoal? Então, o pronome que tinha ali era o me e estava na primeira pessoa. Vamos ver como que ele fez? No entanto, cogitei cursar filosofia, mas a única opção que via nessa área era dar aula. E eu não queria ficar limitada a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidades. Me daria, daria a mim. Me daria. Ok, pessoal? Então, eu quero que vocês prestem... desculpa, estava na primeira pessoa. Me daria é de mim. Pronome oblíquo que está na primeira pessoa, ok? Tudo que é relacionado a eu é primeira pessoa. Hoje, pessoal, nós relembramos o uso dos pronomes pessoais, fizemos aí algumas observações, introduzimos esse conteúdo, lembrando que nas próximas aulas nós iremos trabalhar mais profundamente o conteúdo relacionado à colocação pronominal. Vocês já estudaram isso várias vezes, você vem estudando isso desde lá de pequenininho, da primeira série, no 6º ano já estudou. Então, eu quero que você relembre desse estudo. Nas 2 próximas aulas, nós iremos nos aprofundar nesse conteúdo. Nós vamos trabalhar mais profundamente a colocação pronominal, ok? Eu me despeço de você, lembrando que você precisa clicar lá nos exercícios para confirmar a sua presença no Google Classroom. E eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela presença e até mais.